E agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e especialista em segurança, Edmilson Lopes Júnior. Professor, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Professor, a gente trouxe aqui no Band Cidade há pouco tempo que o governo renovou aquele decreto de calamidade no sistema prisional. Isso concretamente, professor, representa o quê? Olha, representa uma tomada de tempo, né? Um espaçamento de uma crise que é muito grave. O governo, de certo modo, elastece um pouco o tempo para medidas que são mais substantivas e que até agora não foram efetivamente tomadas, né? O sistema prisional do Rio Grande do Norte está posto, ele está dividido entre duas grandes facções, o PCC, que é o primeiro comando da capital, e o Sindicato do Crime do RN. Professor, qual o reflexo dessas duas facções no sistema prisional para a insegurança que está posta nas ruas? Olha, há uma ilusão de que a prisão das lideranças e das cabeças desses grupos significaria a redução da criminalidade nos territórios que eles dominam. Não ocorre isso, porque há uma densidade criminosa e criminal nessas áreas que rapidamente essas cabeças são substituídas. O que nós temos é, de um lado, o controle das unidades prisionais pelas facções, o que é desastroso, porque significa o alastramento dessas faculdades de formação criminosa, e, por outro lado, você tem a continuidade da ausência do Estado nos territórios que eles controlam e que impõem uma lógica, que impõem poder, inclusive testando o Estado, como aconteceu em Mãe Luísa, quer dizer, testando os limites do Estado. De certa forma, ali foi uma aposta, e aí a polícia agiu muito bem, quer dizer, foi lá e estabeleceu que ali é monopólio da violência legítima do Estado. Quer dizer, naquele caso de Mãe Luísa, a resposta que a polícia deu foi uma resposta que a gente espera, que a sociedade espera que dê, mas, de certo modo, também é amedrontador a gente saber que os grupos criminosos já se dão a esse desfrute de tentar estabelecer eles mesmos o monopólio do território. Por que o Estado do Rio Grande do Norte não consegue retomar o controle do sistema prisional, professor? Olha, eu acho que é uma comédia de erros, nós podíamos dizer assim, para não falar de um desastre que foi sendo construído ao longo do tempo. Quer dizer, segurança pública é a base de toda e qualquer política pública. Sem segurança pública a gente não tem educação, não tem transporte, não tem saúde, não tem cultura, porque nenhuma outra política é possível ser executada se você não tem essa que é a política pública primordial. Mas durante muito tempo se achou que política pública era uma coisa secundária. Primeiro porque uma parte dos governantes da famosa linha dura achava que só com polícia resolve. De outro lado, as pessoas mais à esquerda acham que só com política social resolve. Ninguém nunca pensou que a segurança pública é a base de tudo. E essa base, ela passa pelo tratamento, por uma política séria em relação ao sistema prisional e pela ocupação do território, com policiamento ostensivo e preventivo. E isso, de certo modo, nós esquecemos, talvez, ou não esquecemos, e foi algo que fomos levando com a barriga meio intencionalmente, de fazer no Rio Grande do Norte. Isso não significa que nos outros estados, inclusive da região Nordeste, também não tenhamos uma crise muito grave. Seria bom que fosse só o Rio Grande do Norte, que a gente pudesse mudar para o estado vizinho, mas não é assim. Quer dizer, a gente tem uma crise hoje no Brasil todo em relação à banalização da criminalidade, né? Professor, nós já superamos os 1.600 homicídios no estado do Rio Grande do Norte. Certo. Isso representa quase 30% de incremento, de crescimento em relação a 2016. Por outro lado, a Secretaria de Segurança traz que 80% desses homicídios têm relação com o tráfico de drogas. Certo. Qual a leitura que o senhor faz disso, professor? Olha, nós podemos dizer assim, essas taxas de homicídio são crescentes desde 2006 no Rio Grande do Norte. Até 2004, o Rio Grande do Norte, é bom a gente lembrar, o Rio Grande do Norte tinha uma taxa de homicídio que era menos de 10 para 100 mil. Significa aquilo que é estabelecido como o parâmetro ideal, pelo limite do ideal pela OMS, pela Organização... Em 2004. E nós chegamos a esse crescimento, que é um crescimento gigantesco em todos os estados do Nordeste, não foi só o Rio Grande do Norte. E nós crescemos muito acima da média do Brasil. Então, o que acontece é o seguinte, nós banalizamos essas mortes, elas são, entre aspas, aceitáveis porque elas ocorrem na franja das grandes cidades. Mas, ao tomarmos como aceitável essa criminalidade, nós abrimos brecha para que a criminalidade miúda, a violência, a criminalidade predatória do roubo do celular, do assalto, ela também se legitime na sociedade. Certo? A gente não dá para pensar que assim, são eles que estão se matando e que isso vai se resolver
ver não, pelo contrário, essa violência dos homicídios que atingem, como os dados levantados pela polícia, 80% pessoas envolvidas com tráfico, poderia criar a ilusão de que não é problema nosso, é problema deles, mas é o contrário, é um problema nosso, porque essa violência homicida, ela alimenta essa outra criminalidade difusa, predatória, da qual todos nós podemos ser vítimas em qualquer parte da cidade hoje. Professor, reportagens já foram mostradas colocando que as facções, elas estão aliciando os jovens, os adolescentes. A redução da maioridade traria algum tipo de reflexo, professor? Olha, é difícil você ter na vida social é difícil você ter uma posição assim. Isso causa imediatamente isso. Eu faço parte de um conjunto de pessoas que tem uma certa prevenção em relação à diminuição da maioridade penal pela falência que nós temos hoje do sistema prisional. Obviamente que tem uma outra dimensão que nós temos que ter uma ação exemplar de punição para os crimes que são praticados no Brasil e nós não podemos negligenciar nem esquecer o fato de que cada vez mais pessoas com menos de 18 anos estão envolvidas com a criminalidade. Mas a simples redução da maioridade penal pode ser que a gente alimente muito mais fortemente ainda o crime organizado. E aí a gente precisaria ver. Existem sociedades nas quais, inclusive, nem tem uma idade mínima. Por exemplo, na Inglaterra, é muito conhecido um caso de uma criança de 9 anos que foi assassinada no início dos anos 90 por 2 meninos de 10 e 11 anos. Os meninos foram presos. Mas a sociedade inglesa tem uma forma de tratar isso, quer dizer, os meninos que mataram, inclusive na hora do julgamento, eles choravam e nem sabiam muito, mas a sociedade estabeleceu regras, puniu, e depois esses meninos e as suas famílias foram incluídos em programas de anonimato e foram ressocializados. Nós não temos isso, quer dizer, nós não temos isso na sociedade brasileira. As pessoas dizem, mas nos Estados Unidos ou na Inglaterra você tem a punição e não tem esse estabelecimento de um limite penal por idade, mas você tem uma outra concepção de enfrentamento da criminalidade nessa infanto-juvenil, por exemplo. Professor, se a gente pensar, focar o nosso olhar especificamente no Rio Grande do Norte, onde é que está o nosso erro no presente de agora? Olha, uma das coisas mais interessantes que você observa, eu fiz isso eu levei esses dados no encontro lá do Motores do Desenvolvimento, lá na Fierne, é que os 3 estados do Nordeste que têm mais altos índices de taxa de homicídio são exatamente aqueles que têm mais baixo índice positivos na educação. Quer dizer, nós temos quase com a relação imediata entre, por exemplo, taxas de homicídio e evasão escolar, entre taxas de criminalidade e fracasso escolar. Quer dizer, as crianças com 12, 13 anos, esse é um momento crucial na vida das pessoas, de qualquer indivíduo, do seu filho, do meu, de qualquer um. 12, 13 anos, quer dizer, é o momento que o menino está ali passando para o Fundamental 2, que as matérias se tornam mais difíceis, que o apoio familiar é fundamental. E nesse momento é muito comum que exista um desempenho escolar abaixo da média, que tenha fracasso, e aí a família não está presente, você não tem uma escola acolhedora, e aí nós temos índice de evasão escolar enorme, e no Rio Grande do Norte isso tem se repetido desde 2004, 2005, quando a gente começou a ter aquelas taxas. Quer dizer, a educação é fundamental, quer dizer, um outro dado decisivo, eu tenho um colega que foi deputado, inclusive, especialista em segurança, Marcos Rolim, que ele fez uma pesquisa no Rio Grande do Sul e ele foi perguntar aos meninos que tinham cometido homicídios, que eram já envolvidos com a criminalidade antes dos 18 anos. E ele pediu para cada um indicar 2 colegas de quando eles tinham 12 anos que não tinham envolvimento com crime. E aí ele foi procurar esses meninos que não tinham envolvimento com crime. Todos eles tinham continuado na escola. Quer dizer, a escola é fundamental. Quer dizer, educação, 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 educação. A gente conversou aqui no estúdio com o professor especialista em segurança, Edmilson Lopes Júnior. Professor, muito obrigada. Eu é que agradeço. Boa noite. Boa noite. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Band Cidade vai ficando por aqui. A sua companhia agora é o Jornal da Band. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário, na tela da Band. Ótima noite para você.